Bom, pessoal, atendendo a milhares de cartinhas, e-mail, telemensagens, GIFs, começamos agora a resolução da lista extra do professor Rosso de Cálculo 1 do INSPER. Vamos lá? Olha só. Ele fala o seguinte: considere as funções f e g cujos gráficos são dados a seguir. Beleza, está aqui o gráfico de f, está aqui o gráfico de g. Indique se existirem os seguintes limites. O limite de f de x quando x tende a zero. Bom, beleza. Eu vou achar aqui o ponto onde x é zero, certo? E ver como é que está o comportamento da minha função. Então, x igual a zero está bem aqui, certo? A minha função é definida nesse ponto e ela está assumindo o valor 1. Então, esse limite vai valer 1, ok? Seguimos. Agora ele fala sobre o limite da f de x quando x tende a menos infinito. Então, se o x está tendendo a menos infinito, eu vou lá no menos infinito, certo? Saber como que minha função está lá. Então, veja, ó, vou pegar aqui, ó, e vou seguir em frente reto toda a vida, certo? Vou embora, lá para o menos infinito. Eu vejo, pessoal, que aqui a partir do menos 3, ó, a função vai manter, né, o mesmo comportamento, e esse comportamento é ela assumindo o valor igual a zero, certo? Então, lá no menos infinito, eu posso dizer para vocês que essa função vai estar assumindo o valor zero, tá bom? Então, o limite é isso, né? Você pega o valor a qual x está tendendo e vai lá observar como a função está se comportando naquele ponto, ok? Veja, agora ele pede um limite lateral, ele fala que é o limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda, ok? Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês que o 2, ó, ele está bem aqui, tá bom? Certo? Ele está bem aqui, e eu vou passar, inclusive, até uma barreira vertical aqui, ó, certo? Para mostrar que ele está bem ali. E agora eu tenho que chegar nele. Só que eu tenho que chegar nele pela esquerda, ok? Então, pela esquerda, eu vou vir por aqui, ó, certo? E se eu venho por aqui, eu chego no 2, né, no valor de x igual a 2 pela esquerda, certo? Mas nesse momento, né, ali imediatamente antes, certo, de chegar no 2, que no caso é o 2 à esquerda, né, a minha função está assumindo o valor de 2, ok? Então eu posso afirmar que esse limite aqui, ó, é 2. Ah, mas é bolinha aberta, como que você pode afirmar que esse limite está valendo 2? É porque é o seguinte, pessoal, você está fazendo x tendendo a 2 pela esquerda. Você não chega exatamente no 2, certo? Onde a bolinha está aberta. Você chega no, podemos dizer, 1,99999999, certo? Você pode pegar essa noção. E aí, nesse valor, ela está assumindo, sim, o valor de 2. Tá bom? E por que 1,999999? Porque você está vindo à esquerda do 2, né? Então, se você pegar a reta numérica aqui, ó, o 1,999999 está aqui à esquerda dele. Tá bom? Beleza. Se você ficou com alguma dúvida nessa parte do limite lateral, que é onde muita gente tem dúvida, né? É só você me mandar uma mensagem, tá bom? Com uma figurinha. Não esquece. Agora, a gente vai fazer o limite da f de x quando x tende a 2 pela direita, tá bom? Então, eu tenho que chegar nessa barreira vermelha aqui, mas eu vou vir pela direita. Então, eu vou vir percorrendo, né? Isso aqui, ó. Veja, vou vir por aqui, né? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E eu vou chegar no 2, certo? Quando eu chegar aqui no 2, eu tô vendo que a minha função, nesse caso aqui, né? Tá assumindo o valor 1. Beleza? Você concorda? Quando eu vier pela esquerda, né? Então, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, vai ser 1. Ah, mas por quê? Né? Fiquei com dúvida nisso. Veja, você está vindo por aqui, ó, certo? Então, é como se você estivesse pegando 2,000001, tá bom? E se você observar aqui, ó, esse cara está assumindo o valor de 1. Ok? Beleza, e aí ele pede o limite da f de x quando x tende a 2. Bom, olha só. Já que eu tenho os limites laterais, eu posso dizer para você que se o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é diferente do limite da f de x, quando x tende a 2 pela direita, que é o caso que aconteceu aí para a gente pode dizer que o limite da f de x, quando x tende exatamente ao 2,
ele simplesmente não existe, ok? Então a gente vai marcar aqui, ó, que ele não existe, ok? Fechamos aí essa primeira parte da questão. Seguimos? Tá bom. Agora ele fala o seguinte: calcule K, indicado no segundo gráfico, sabendo que existe, ele afirmou para você que o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a 2, né, ele afirma que esse limite existe. Aí, muita gente pegou e falou assim: ah, mas como que eu vou calcular esse valor de K aqui, se eu já sei que o limite de f de x, quando x tende a 2, não existe, certo? E aí muita gente ficou nessa dúvida e não saiu dessa questão. Mas olha só, pessoal, a gente sabe, né, que a gente tem um problema aqui com esse cara, certo? Que é o limite da f de x quando x tende a 2. Mas, se ele afirmou para mim que esse limite a qual ele apresentou aqui, ó, ele existe, certo? Então, eu posso garantir para você que o limite da f de x vezes a g de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual ao limite da f de x vezes a g de x, quando x tende a 2 pela direita. Ok? Posso afirmar isso. Afinal, ele falou que esse limite existe, então os limites laterais deste limite, que é o limite do produto, né, ele existe. Tá bom? Ok. Então, agora, eu continuo, né, tendo um problema aqui, porque eu não consigo dimensionar, por exemplo, o limite de f de x vezes g de x, né, porque eu conheço essas funções. Então, eu sei de uma propriedade dos limites que fala que o limite de um produto é o produto dos limites, tá bom? Então, eu posso abrir esses limites aqui e falar isso aqui, ó, que esse limite aqui, ó, vai valer limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda, vezes o limite da g de x vezes x quando x tende a 2 pela esquerda, certo? Eu peguei esse cara, que é o limite do produto, e fiz o produto dos limites, certinho? Isso ficou igual a o limite da f de x quando x tende a 2 pela direita, vezes o limite da g de x quando x tende a 2 pela direita. E apliquei a mesma propriedade aqui, o limite do produto é o produto dos limites. Tá bom? Tá aqui. Agora, o que vai acontecer? Vamos lá, né? Vamos dimensionar cada um desses limites. Ó, esse cara aqui eu já tenho, posso até pegar ele aqui, ó. Ele vale 2. Vezes. Agora eu vou pegar o limite da g de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então, veja. Vou passar uma barreira aqui, ó, no 2. Eu quero chegar nele, mas eu vou chegar pela esquerda. Ok? Então, eu vou vir percorrendo esse caminho aqui, né? A esquerda do 2. Certo? E quando eu venho percorrendo a esquerda do 2, qual que é o valor que eu encontro para o limite de x tendendo a 2 pela esquerda? Eu encontro, diga aí, isso mesmo, falou certo, K. Tá bom? Então, aqui vai dar K, ok? Isso é igual, de novo, veja, eu quero o limite da G quando x tende a 2 pela esquerda. Então, eu venho andando por aqui, ó, certo? E andando por aqui, eu chego aqui nesse ponto através do K. Tá bom? Do outro lado, agora, eu tenho limite de f de x tendendo a 2 pela direita. Tá aqui, vale 1. Vezes o limite da g de x quando x tende a 2 pela direita. Então, agora eu quero chegar nessa barreira vermelha aqui, mas eu tenho que pegar esse caminho aqui, né? Então, eu venho percorrendo, chego, certo? Mesma perspectiva do que eu expliquei aqui para esse fato, né? Então, eu chego no 2, mas eu chego com o meu valor valendo 1, ok? Beleza? Então, aqui fica 1. Então, K é igual a 1 sobre 2, fruto aí, né, da abertura da propriedade, que o limite do produto é o produto dos limites, certo? E também
de que quando um limite existe, os limites laterais são iguais. Certinho? Bom, é uma questão que é muito mesmo pedida aqui ao longo dos anos. Eu espero ter ajudado vocês aqui com esse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, basta você me enviar um SMS, tá bom? Valeu!